Olá pessoal, eu sou a Paula. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês o que são séries temporais, o que caracteriza dados serem séries temporais, quais definições existem em séries temporais. Então a gente vai pegar um dataset e vai tentar visualizar essas séries, ok? Agora aqui com o nosso Jupyter Notebook aberto, eu fiz um textinho para explicar resumidamente o que são séries temporais. Então, séries temporais são dados coletados em intervalos regulares de tempo. Por exemplo, coletados a cada dia, a cada semana, a cada verão. Isso são exemplos, certo? Esses dados, eles possuem dependência com a ordem e com eles podemos observar em que data esses dados decrescem ou crescem. Usamos séries temporais comumente para entender em que dias, meses ou anos os valores são alterados e por que são alterados, né? Aí aqui eu dei um exemplo de uma sorveteria que a gente pode analisar em que dias da semana as vendas são maiores, em quais meses as vendas aumentam e a partir disso inferir informações como que os sorvetes vendem mais no verão, né? Porque é mais quente. Dentro das séries temporais nós temos padrões, né? Então a gente vai entender quais são esses padrões que existem nas séries temporais. A gente tem a sazonalidade, que são padrões que se repetem, certo? Aqui a gente tem um exemplo, que no terminal de ônibus, durante a semana, a circulação de pessoas é maior às 7 horas da noite, que é um horário em que trabalhadores estão saindo do serviço. Ciclos são padrões que ocorrem eventualmente, uma coisa que quase nunca acontece, certo? Nesse mesmo terminal de ônibus, a gente tem, em um dia de feriado, a circulação das pessoas ela vai decrescer às 19 horas. Por quê? Porque nem todo dia é feriado, né? Então, é um evento que quase nunca ocorre. E tendência, né? Vai ser a tendência dos nossos dados. Vai ser o que vai nos ajudar a visualizar qual a tendência dos dados, se eles crescem no decorrer do tempo ou se eles decrescem. Né? O outro exemplo é aqui que em julho a circulação de pessoas aumenta nesse terminal, porque muitas pessoas estão de férias, então saem mais. Ou seja, em julho nossos dados tendem positivamente. E os ruídos são dados que não se incluem nos padrões, né? São dados muito discrepantes. Agora, para a gente entender um pouco mais o que são essas séries temporais, a gente vai colocar as mãos na massa, certo? Essas são as importações que a gente vai fazer, importações simples. Esse aqui vai ser o que a gente vai estar importando para estar fazendo a decomposição de sazonalidade, certo? Para estar vendo esses padrões aqui que a gente falou sobre. Então, aqui eu fiz um dataset específico para vocês, certo? Que é baseado em outra base de dados que está do Kaggle. Eu extraí esses dados para ser dados só do Brasil. São dados sobre o crescimento do progresso da vacinação, certo? Ele já está bem okzinho, ordenado aqui. Em que eu tirei esse índice que ele adicionou. Coloquei aqui. A gente vai agora conhecer os tipos. A gente tem data, é a quantidade de elementos de vacinação. Como a gente vai trabalhar com time series, né, com essas séries temporais, a gente precisa que esses dados eles estejam com o tipo correto. Então, aqui está no tipo objeto, a gente vai botar do tipo datetime, certo? Com esse código aqui, mais uma vez visualizando o tipo, e agora é datetime. Agora a gente vai visualizar o comportamento dos dados. Vamos tornar a data o índice do nosso data frame. Por que a gente faz isso? Porque fica mais fácil quando a gente vai plotar, visualizar essas informações, certo? Então, aqui estão os nossos dados direitinho. E agora a gente vai plotar para ver como é que está esse crescimento, o progresso dessa vacinação aqui no Brasil. Tá aqui, ó, então a nossa vacina, o progresso da vacinação está atendendo positivamente, certo? E agora a gente vai identificar os padrões, né, que decompor isso significa mostrar esses padrões. E aqui a gente passou o data frame e a gente passa um período. O que é o período? É o tempo de coleta, né? O período ele é um valor inteiro, você pode estar apertando o shift, certo, aqui. E tá vendo as informações que ele pede. Tem informações que são opcionais, outras que são obrigatórias. E aqui a gente precisou passar o período, quer dizer de quanto em quanto tempo o nosso dado ele foi coletado. No caso, ele foi coletado diariamente, certo? Então, por isso que o período é 1. E aqui a gente plota. Vamos lá. Então, são essas informações que ele traz, certo? Daqueles padrões.
Agora que isso é um outro tipo, é a mesma coisa, só que plotado de uma forma diferente, só para ficar maior e mais bonito de visualizar pra gente, certo? Aqui as datas, tá vendo? Pra gente acompanhar os padrões direitinho. Agora a gente vai tentar visualizar os dados de outra forma e tentar enriquecer esses dados, certo? Com o que a gente já tem. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito com aquele dataset inicial, tá vendo? A gente tem a data, a gente tem os dias das vacinações, a quantidade de vacinas aplicadas naquele dia. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar as informações da coluna, da coluna data. Como? Eu vou tirar o ano, vou tirar o dia, vou tirar o mês. Essas informações são importantes pra gente, vocês vão entender agora, tá? Dessa forma que a gente separa, vou mostrar aqui pra vocês. Então a gente separou, certo? O ano. Como vocês podem ver, essas informações elas são só de 2021 que a gente tem, certo? É de janeiro. Cadê? Já tá ordenado esse dataset, tá? Por data. E começa aqui de janeiro e ele vai até julho. Então vamos continuar aqui onde a gente parou. Agora a gente vai determinar essas novas colunas. Aqui, vamos lá. Ok, tá certinho aqui. E como vocês podem ver, a gente fez aqui um day of week, certo? O dia, o mês e o ano. O day of week é o que significa o dia da semana, certo? É o que está simbolizando o dia da semana. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa coluna data, que não tá mais servindo, a gente já separou essa informação, né? A gente dropou, tirou. Agora eu quero mais informação que dá pra fazer, né? O que tá acontecendo aqui? Os números que variam de 0 a 4 são números que simbolizam de segunda a sexta-feira. Então a gente tem o número 5 e o 6 como final de semana. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova coluna com todos os valores zerados. E toda vez que a gente encontrar um valor 5 ou 6 na coluna Day of Week, a gente vai pedir que coloque na coluna Weekend o valor 1, simbolizando que aquela vacinação dessa linha ocorreu no final de semana, certo? Aqui carregar, e é isso que a gente tem. Agora a gente vai tentar visualizar a quantidade que foi aplicada, né? Então a gente tem aqui durante a semana 114 e no final de semana 40. Agora a gente vai agrupar, certo? No final de semana a gente pode visualizar esses valores. Agora vamos agrupar por mês, né? E a gente tem aqui os valores, certo? De quanto cresceu em cada mês. E por último, a gente visualiza esses dados, certo? Ok, gente, por hoje foi isso. É só realmente uma introdução às séries temporais. Eu espero que tenha ficado claro. Essas foram as nossas referências. Qualquer dúvida vocês podem estar comentando aqui, certo? Até a próxima!